arqueólogos se surpreenderam ao encontrar 12 mãos decepadas nas ruínas de um palácio egípcio. Trata-se da primeira evidência física descoberta de uma prática cruel do Antigo Egito conhecida como ouro de honra. Até hoje, essa tradição, que consistia no desmembramento público de guerreiros inimigos, só era conhecida por meio de inscrições em tumbas milenares. As práticas cruéis no Antigo Egito fazem parte de uma história rica e complexa, onde o poder, a religião e a cultura moldavam as vidas e mortes das pessoas. Embora o Egito Antigo seja muitas vezes lembrado por suas grandes realizações em arquitetura, ciência e arte, também é importante reconhecer que práticas cruéis eram uma parte inegável de sua civilização. Punições e torturas. No Egito Antigo, punições severas eram aplicadas para crimes, especialmente para aqueles que ameaçavam a ordem social ou a autoridade do faraó. Torturas como mutilação de membros, amputação do nariz ou orelhas, e até mesmo a morte eram usadas para punir ladrões, traidores, e outras infrações graves. A amputação de partes do corpo era uma forma comum de punição, especialmente para escravos e pessoas de classes mais baixas. Recentemente, foi descoberto no Egito um templo que os cientistas acreditam ter sido dedicado a Zeus Casius, uma divindade que seria uma combinação entre Zeus, o poderoso deus grego do céu, e o Monte Casius. Durante escavações na península do Sinai, arqueólogos encontraram 2 colunas de granito rosa emergindo do solo, que provavelmente faziam parte do portão frontal do templo e teriam desabado durante um terremoto há muitos anos. Além disso, outra descoberta interessante foi feita em uma cidade ao sul do Cairo, um anel de ouro com a imagem de Bes, uma divindade associada à diversão e proteção das mulheres durante o parto. Bes era frequentemente representado como um anão gorducho e feliz, e em textos sagrados, ele é descrito como um protetor das mulheres, especialmente durante o parto. Outro achado fascinante inclui múmias de mulheres com tatuagens preservadas, o que é raro, já que a pele se deteriora facilmente. Essas tatuagens, localizadas na região lombar, incluíam imagens simples, como a do próprio Bes, reforçando seu papel protetor. Por fim, uma antiga estátua de madeira chamada Or, que estava no Metropolitan Museum of Art, revelou um segredo intrigante, um sistema mecânico interno que permite a estátua levantar e baixar sua mão, sugerindo que os egípcios antigos tinham conhecimentos avançados de engenharia e invenção. Enterros vivos. Há relatos históricos que indicam que certos escravos ou servos eram enterrados vivos junto com seus mestres para servi-los na vida após a morte. Essa prática, embora não fosse comum em todos os períodos da história egípcia, reflete a crença no poder do faraó e na necessidade de servi-lo além da morte. Sacrifícios humanos. Embora o sacrifício humano não fosse uma prática generalizada no Egito Antigo, há evidências de que em certos períodos, especialmente durante o Reino Antigo, sacrifícios rituais ocorriam. Alguns faraós e nobres acreditavam que precisavam de companheiros na vida após a morte, e isso poderia incluir a morte de servos ou guardas. Morte por animais. Em casos extremos, criminosos ou inimigos do Estado poderiam ser deixados para morrer devorados por crocodilos, que eram sagrados no Egito e associados ao deus Sobek. Esse tipo de execução pública não apenas punia o criminoso, mas também servia como uma demonstração do poder dos deuses e da realeza. Experimentação médica. Há indícios de que práticas médicas no Antigo Egito, embora avançadas para a época, também incluíam experimentação cruel em prisioneiros e escravos. A medicina egípcia, famosa por seu conhecimento em tratamentos e procedimentos cirúrgicos, às vezes empregava métodos brutais para testar remédios ou curas. Essas práticas refletem o dualismo do Egito Antigo, uma sociedade que ao mesmo tempo alcançou grandes feitos e manteve tradições cruéis que destacavam o poder dos governantes e o medo que eles inspiravam em seus súditos. Palácio dos Hicsos. Segundo os pesquisadores, as mãos foram depositadas em poços que ficavam em frente à sala do trono de um palácio construído pelos Hicsos entre 1640 e 1530 a.C., originário da Ásia Ocidental. Esse povo, que estabeleceu uma dinastia dominante no Egito, é acreditado por ter introduzido o costume de cortar a mão direita dos soldados inimigos. Essa prática violenta foi mantida por governantes posteriores. Sobre a descoberta das mãos amputadas. As mãos amputadas foram encontradas em uma escavação arqueológica no sítio de Avaris, uma antiga capital do Egito localizada no delta do Nilo. Essas mãos,
datadas de aproximadamente 3.600 anos atrás, foram descobertas enterradas em 4 poços diferentes, dentro de um complexo palaciano pertencente à dinastia Ixi, que dominou o Egito durante o segundo período intermediário. Os poços continham mais de uma dúzia de mãos, todas aparentemente de homens. As mãos estavam completamente separadas dos corpos, indicando que o ato de amputação foi intencional e ritualizado. Curiosamente, as mãos encontradas são predominantemente direitas, o que sugere que havia um padrão ou significado específico para a escolha dessa mão em particular. Características das mãos amputadas. As mãos eram cuidadosamente cortadas na altura do punho. Em alguns casos, as mãos pareciam ter sido preservadas de maneira que os arqueólogos puderam estudar os ossos e a carne com detalhes. A disposição das mãos, a natureza meticulosa do corte e o local onde foram encontradas indicam que esse ato não foi apenas um incidente de batalha, mas algo mais ritualizado e simbólico. As mãos foram depositadas em áreas públicas do palácio, em frente à sala do trono, o que sugere que a exibição dessas mãos fazia parte de um ritual de demonstração de poder ou uma forma de celebração de vitórias militares. Teorias sobre a função das mãos amputadas. Troféus de guerra. Uma das teorias mais aceitas é que essas mãos eram troféus de guerra. Soldados cortavam as mãos dos inimigos mortos e as apresentavam ao faraó ou líder militar em troca de recompensas, possivelmente ouro. Este ato servia para demonstrar a vitória e a habilidade do soldado no campo de batalha. A predominância de mãos direitas pode estar relacionada ao fato de que a mão direita era a mão dominante, simbolizando a força do inimigo derrotado. Ritual de humilhação. Outra teoria sugere que a amputação de mãos poderia ser um ritual de humilhação para os prisioneiros de guerra ou rebeldes capturados. Amputar a mão direita, a mão dominante para a maioria das pessoas, não apenas incapacitaria o inimigo, mas também serviria como um sinal de poder do conquistador sobre o derrotado. Ritual religioso. Alguns estudiosos propõem que as mãos amputadas possam ter tido um significado religioso, oferecendo-as aos deuses como parte de rituais de sacrifício. O fato de serem enterradas em frente ao trono poderia sugerir uma conexão com o culto ao governante ou com a adoração de deuses ligados à guerra e à vitória. Justiça retributiva. Em alguns textos antigos, há menções de punições severas para crimes como roubo ou rebelião, que poderiam incluir a amputação da mão direita. Embora menos provável neste contexto específico, essa prática pode ter sido usada para lidar com crimes graves, e as mãos poderiam ser exibidas como aviso aos outros. A descoberta das mãos amputadas no Egito Antigo revela uma prática que combina aspectos de guerra, poder e talvez até religião. Embora as teorias variem, o consenso é que essas amputações eram uma forma de simbolizar a vitória e demonstrar o controle sobre os inimigos. Como muitas outras práticas do Egito Antigo, a amputação de mãos serve como uma lembrança do quão profundamente enraizados estavam os rituais de poder e violência naquela sociedade. Essas descobertas continuam a intrigar arqueólogos e historiadores, oferecendo uma janela para os aspectos mais sombrios do comportamento humano e da necessidade de dominar e subjugar os outros em tempos de conflito. E esse foi nosso aprendizado de hoje. Esperamos que tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like e se inscreve no canal e não esqueça de comentar outros conteúdos que te deixam curioso. Afinal, o que eu quero saber hoje?